Vamos mudar de assunto de novo antes da gente encerrar, antes do ponto final ao Acorda Metrópolis? A partir desta semana, o Brasil começa a vender as suas primeiras canetas injetáveis com produção 100% nacional, ou seja, o Ozempic nacional. O produto funciona à base de liraglutida, substância usada no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. E a nossa colunista Juliana Andrade está aqui comigo no estúdio para falar sobre o assunto. Ju, é sempre muito bom te ter aqui. A gente acabou não conseguindo falar na segunda-feira, mas hoje estamos aqui. Bom dia. Muito bom dia, Nath. Bom dia, público do Metrópolis. Vamos lá. Agora nós temos uma grande novidade no mercado farmacêutico do Brasil. Nós temos agora a produção 100% nacional do Oliri e do Lirux, dois medicamentos respectivamente utilizados para tratamento de obesidade e diabetes. A indústria responsável pela sua produção é a EMS, que tem a sua base em Hortolândia, São Paulo, e que tem a capacidade de produzir até 20 milhões de canetas por ano. Esse é um grande marco histórico aqui no Brasil, porque traz a promessa de maior disponibilidade dessas medicações e também com menor custo. Medicamentos esses voltados, como a gente já disse, para a obesidade e para diabetes, duas condições que são muito predominantes no Brasil e no mundo. Então a gente tem aí a possibilidade de utilizar medicações 100% brasileiras, fazendo um contraponto ao que nós tínhamos de disponibilidade até então, que eram medicações 100% importadas, né? Então a gente faz aí um paralelo em termos de liraglutida, que é a substância dessas medicações, com o Victoza e Saxenda, que eram produzidos pela Novo Nordisk. Então a gente tem um marco aí importante, para vocês terem uma ideia. Uma caneta de Saxenda custava, em média, de R$ 725 a R$ 990 reais. E agora, o Oliri pode vir com preços, tem a promessa de vir com preços de R$ 307 reais por caneta. Por enquanto, a gente tem a disponibilidade somente no sul e sudeste do país, mas com a promessa de expansão para todo o Brasil. Ju, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque veio para ficar. Não adianta, as pessoas utilizam, né, de forma sem a recomendação médica, arranjam um jeito, compram substâncias, enfim, que podem não ser, né, o tal do Ozempic. Então é super importante a gente falar. E, inclusive, trazendo a informação, não só dos perigos, mas sobre a substância, né? Queria que você falasse mais sobre essas substâncias, principalmente a liraglutida. Tô aprendendo muito com você aqui, Ju. Nath e público do Metrópolis. A liraglutida é um análogo de GLP-1. O que é isso? É uma substância que ela faz... ela mimetiza, é como se ela imitasse o GLP-1, que é um hormônio que nós já produzimos naturalmente no nosso corpo e que tem a propriedade de tanto regular o apetite, diminuir o apetite, como também controlar a nossa glicemia, ou seja, os nossos níveis de açúcar no sangue. A liraglutida, ela deve ser aplicada de forma injetável uma vez por dia. E ela é diferente da semaglutida, que é a substância, o princípio ativo do Ozempic, que é um dos medicamentos mais populares, apesar de ter algumas semelhanças. No caso, a semaglutida, ela tem uma aplicação semanal, enfim. Então, tem algumas mudanças no mecanismo de ação e na forma de aplicação de ambas as substâncias. Mas, no final das contas, o objetivo final é tanto o controle de glicemia quanto perda de peso. Por isso, a sua utilização por pessoas obesas ou acima do peso e por pessoas diabéticas também. Ô, Ju, meu pai começou a usar o Ozempic faz bastante tempo por causa da pré-diabetes. Perfeito. E aí eu demorei muito eu lembro muito dele passar muito mal no começo. É difícil, né, até acertar a dose, a pessoa enjoa muito. Ele falava, nossa, eu não vou ter diabetes, mas vou morrer de tanto que eu passo mal. Então foi bem sofrido para ele. Aí depois se acostumou e tal, mas como não era falado o Ozempic, a gente só achou que era um remédio forte ali, enfim. Aí
Com o tempo, o Ozempic começou a ser utilizado para emagrecimento, muito, num primeiro momento, por artistas, gente que viajava bastante, né? E aí eu comecei a me tocar que, na verdade, era o mesmo remédio, né? E comecei a conversar com meu pai. E aí, recentemente, ele disse que, enfim, o tratamento deu super certo. Ele já utilizou um outro medicamento e agora não tá mais utilizando o Ozempic. Inclusive, porque o médico dele falou com ele, que ficou muito caro, né, o Ozempic. Já era um medicamento caro, mas ficou mais ainda justamente por essa popularização, nesse sentido das pessoas utilizarem muito para outros fins, né? E dessa forma, sem a receita médica, enfim. Por isso, a importância da gente falar. Como eu comentei, meu pai passou bem mal, mas ele estava ali junto com os médicos, né? Acompanhando ele. Quais são esses cuidados e os perigos do uso dessas medicações, principalmente com gente que está usando aí sem a ajuda médica? Perfeito, Nath. Para complementar a sua fala, de fato, essas medicações, elas ganharam muita popularidade e o mercado, ele funciona num sistema de demanda, né? Então, quanto maior a demanda sobre um produto, maior o custo desse produto. Qual que é a parte boa, inclusive, em relação ao Ozempic, né? Que é outra substância que não a liraglutida, ele é a semaglutida. A patente do Ozempic vai cair no primeiro semestre de 2026. Então, em breve, a gente vai ter novas propostas em termos de semaglutida disponíveis. Provavelmente, isso vai fazer assim como o caso da liraglutida, que está sendo produzida agora pela EMS, 100% brasileira, a gente também vai ter, provavelmente, uma diminuição no custo dessa medicação. Então, a perspectiva daqui para frente, a médio e longo prazo, é que a gente tenha, de fato, um maior acesso a essas medicações que, como você disse, elas chegaram para ficar. Quais são os pontos fundamentais para que a gente tenha uma segurança e que para a gente faça o uso correto dessas medicações? Primeiramente, acompanhamento médico e nutricional. Médico, para que a dose seja ajustada, então para que você tenha uma eficácia no uso dessa medicação e também uma segurança, e fazendo um controle, uma boa gestão desses efeitos colaterais que são previstos para acontecer, mas quando a gente tem um ajuste fino em relação à dosagem, a gente pode diminuir os efeitos colaterais. Então isso é muito importante, sempre com prescrição médica. Em paralelo ao acompanhamento médico, o acompanhamento nutricional também é muito importante. Por quê? Porque nós precisamos fazer ajustes na alimentação e no estilo de vida do indivíduo que está fazendo uso dessas medicações. Por quê? A perspectiva é que em algum momento o paciente deixe de usar essa medicação. Apesar da gente já entender que não deve ser uma utilização extremamente breve, como algumas pessoas pensam, acontece muito no meu consultório, eu sou nutricionista, para quem não sabe, acontece muito de pacientes comprarem uma caneta e acharem que apenas uma caneta é suficiente para que elas cheguem no resultado esperado e mantenham esse resultado, o que é um equívoco. Na verdade, elas podem até eventualmente chegar no resultado, mas dificilmente elas conseguirão manter esse resultado a longo prazo. Para vocês terem uma ideia, a perspectiva é que seja utilizada por 2 anos, essa caneta, né? Essa medicação seja utilizada por 2 anos. Então, se você for pensar em fazer o uso, o ideal é que você já faça esse cálculo, inclusive em termos financeiros, de quanto vai custar esse tratamento, que de fato é muito eficaz, desde que a gente leve em consideração tudo isso que a gente está comentando. Então, mudanças no estilo de vida são muito importantes de acontecer. Hoje, e também porque esse uso, né, imediato causa um emagrecimento muito rápido, geralmente, né? Não tem muito por onde. E outros problemas podem acontecer com isso, né? Não só, inclusive, físicos ali, fisiológicos, mas psicológicos, né? Porque mexe muito com a sua cabeça. Gente que tinha muita dificuldade de emagrecer. Isso a gente viu já com, né, todo tipo de remédio de emagrecimento rápido, mas o Ozempic é uma coisa realmente muito rápida. E causa ali, né, muitas vezes um grande problema ali alimentar,
psicológico, né? Você está chamando de um ponto super relevante. O acompanhamento psicológico muitas vezes também precisa acontecer, justamente porque o uso dessas medicações pode ser um gatilho, né, para certos transtornos, principalmente para as pessoas que já têm predisposição. E aqui eu puxo o gancho para falar sobre uma coisa importante também, que é o uso off-label, ou seja, fora da bula dessas medicações. Muitas vezes para fins estéticos e muitas vezes por pessoas que já são magras, mas que querem emagrecer mais ainda. E aí um cuidado que a gente tem que ter, principalmente em tempos de redes sociais, é essa busca incessante por um corpo perfeito, né? Então, às vezes, pessoas que já são magras e que fazem uso desses medicamentos de forma indevida, muitas vezes sem acompanhamento profissional, sem, de fato, uma indicação terapêutica e correndo determinados riscos, principalmente porque a gente não tem estudos, né, com população magra, com população de peso ideal, de peso adequado. Então, a gente não sabe o que pode acontecer. Inclusive, a gente não sabe, de fato, a longo prazo, o que pode acontecer com qualquer indivíduo, até mesmo aqueles que têm indicação para o uso da medicação. A diferença é que, às vezes, botando na balança, a pessoa que realmente tem a necessidade de usar, a gente faz esse contraponto de riscos e benefícios. Inclusive, gente, isso para qualquer tipo de escolha terapêutica. A gente sempre vai ponderar quais são os riscos do uso de uma medicação, de uso de uma determinada terapia, versus os benefícios. Se os benefícios forem superiores aos riscos, muitas vezes opta-se por esse caminho. Mas no caso de pessoas magras, isso tem que ser ainda mais pensado, ainda mais calculado. Até porque, né, Ju? Muitas vezes a pessoa tá magra, mas ela não tá saudável, né? A gente, ainda bem, como vem discutindo cada vez mais essas questões, também já tem uma elucidação nesse sentido, né? De muita gente acha que só porque tá super magra, não precisa cuidar muito da saúde, enfim, essa perda, né, de massa pode ser por diversos motivos. E um outro pontinho que eu acho que também é importante da gente ressaltar que é muito positivo, né, de outras terapias, é de que muitas vezes a pessoa não precisa fazer a cirurgia, né, para a redução do peso. O remédio também pode ajudar, claro, mais uma vez, com a orientação médica, com a estratégia médica, né, pode-se evitar o recurso da cirurgia, que é sempre uma cirurgia, né, muito mais invasivo. Perfeita, Nath, sua fala foi super relevante. Inclusive, nosso papel aqui também é quebrar esse estigma de que pessoas que estão acima do peso, elas são pessoas preguiçosas ou, enfim, pessoas que não têm força de vontade ou que não têm vergonha na cara. Gente, obesidade é uma doença como outra qualquer, né? Então, a gente precisa pensar em recursos para tratar essa doença. Até então, a cirurgia bariátrica era uma possibilidade, um caminho, e que segue sendo esse caminho, mas que envolve muitos riscos e que traz mudanças, inclusive, como você disse, Nath, a nível psicológico extremamente profundo, né? Então, se a gente pode fazer o uso de uma medicação, né, que talvez tenha menos riscos do que uma cirurgia, com certeza esse é um caminho. Para finalizar aqui a nossa fala, Nath, então vamos relembrar assim, quais são os pontos principais, né, de importância. É da gente fazer um acompanhamento médico e nutricional junto à medicação, para que a gente acerte na dose, para que a gente diminua o risco de efeitos colaterais, para que a gente evite a perda de massa magra, né, que é outro ponto também super relevante que pode acontecer junto da perda de peso. A gente pode acabar perdendo músculo, o que é algo extremamente prejudicial para qualquer pessoa que seja. Outro ponto interessante é cuidado com o uso off-label, ou seja, fora de indicação, principalmente por pessoas já magras. Terceiro ponto, falsificações têm acontecido, a gente tem visto registros, né? A gente tem noticiado, inclusive aqui no Metrópolis, muitas falsificações, então cuidado com plataformas de compra, principalmente online, né? Cuidado com preços muito fora do mercado, muito abaixo do mercado, então desconfiem disso, comprem em locais confiáveis, né? Em farmácias autorizadas, evitem a compra online, principalmente porque essas medicações
elas necessitam muitas vezes de refrigeração, né, de uma administração, de um transporte específico. Então, o online, além da gente aumentar o risco de você estar comprando de algum lugar que não seja confiável, no próprio transporte pode haver algum risco, né, de perda de efetividade, enfim, ou de alguma alteração da substância ali no transporte. E, por fim, a gente tem que relembrar também que uma mudança recente que aconteceu é o fato de agora ser necessária a apresentação da receita médica, o que antes não era obrigatório, mas agora torna-se obrigatório a apresentação da receita. E essa receita também será retida na farmácia, porque agora passou a ser medicamento de uso controlado, tá? Junto com tudo isso, a necessidade sempre de uma alteração de estilo de vida, né? Alimentação, sono, atividade física, pelos indivíduos que farão uso dessas medicações. Muito bom, Juliana Andrade, nossa nutricionista, colunista do Metrópolis, que vem toda semana aqui ao Acorda Metrópolis, trazer essas informações tão importantes sobre o nosso cuidado do corpo e da mente. Né, Ju? Valeu. Obrigadão, Nath. Obrigadão, público do Metrópolis. Contem comigo, a gente se vê em breve. Muito bom. Agora